Ninguém previu isso. Nem Wall Street, nem a Toyota, nem mesmo os próprios engenheiros da Tesla estavam prontos para a rapidez com que isso se moveria. Elon Musk acaba de lançar uma bomba que tem todo mundo dos veículos elétricos EVs em queda livre. Uma bateria de estado sólido real e funcional com 1.000 milhas de autonomia e carga total em apenas 5 minutos, sem gargalo de lítio, sem dependência de cobalto, sem concessões. Isso não é uma demonstração de laboratório. Já está saindo das linhas piloto da Tesla em Nevada e indo direto para a produção em grande escala, começando com um Tesla compacto abaixo de $30. Não o que pode vender mais do que qualquer outro EV já feito. Uma Panasonic correndo, Ford estagnando, montadoras tradicionais acabam de perder $46 bilhões em valor de mercado em 3 dias e startups de baterias deixadas para trás. Porque isso não é apenas sobre autonomia. É sobre controle, infraestrutura, velocidade, acessibilidade e liberdade do caos do lítio. Elon Musk não mudou apenas o carro, ele pode ter acabado de reescrever as regras para tudo que é movido a bateria, carros, aviões, casas, redes elétricas, satélites, tudo isso. O estado sólido deveria estar a décadas de distância, mas a Tesla tornou isso real agora em escala. E desta vez não é apenas um passo à frente. É um salto que ninguém pode se dar ao luxo de ignorar. Se você está pronto para ver o que isso significa para o futuro da energia, esmague o botão de curtir, inscreva-se para mais avanços e deixe um comentário abaixo. É este o momento em que a Tesla realmente deixa todos para trás? Por 4 anos, o mundo das baterias ficou preso em uma prisão de lítio. Todos sabiam que as células de íon de lítio eram poderosas, mas todos também sabiam que vinham com concessões brutais, eletrólitos inflamáveis, autonomia limitada, carregamento lento e um perigo iminente de incêndio. A grande questão era, quem se libertaria primeiro? Então, do nada, a Tesla mudou o roteiro completamente, sem revelações espalhafatosas, sem contagens regressivas virais nas redes sociais, sem lançamentos de produtos ao estilo de Hollywood. Em vez disso, atrás de portas trancadas e sob segredo absoluto, a Tesla lançou a mãe de todas as bombas. Em um evento secreto para investidores fechado para a mídia e para os olhos do público, Elon Musk e sua equipe confirmaram silenciosamente o que os especialistas do setor apenas ousavam sussurrar. As baterias de estado sólido não estão apenas chegando, elas já estão aqui. Estamos falando de células de bateria que foram rigorosamente testadas dentro dos laboratórios da Tesla por mais de 18 meses, alimentando pacotes de protótipos com níveis de desempenho que antes eram considerados ficção científica. A manchete foi sísmica. 1. 0 milhas em uma única carga. Não um cenário de melhor caso, não uma meta teórica, mas um marco verificado. E preste atenção nisso, as baterias podem recarregar em menos de 5 minutos. Isso é a mesma tecnologia de bateria que permitirá que você dirija de costa a costa com uma única carga também recarregará mais rápido do que o tempo que leva para passar uma xícara de café. A Tesla não revelou um carro novo naquele dia, mas isso não importava. Eles mostraram algo muito mais poderoso. Uma célula de bateria funcional que destrói silenciosamente todas as limitações que seguram os veículos elétricos. Hoje, Elon Musk chamou isso de a peça final do quebra-cabeça dos EVs e apenas com essas palavras, ele reformulou todo o cenário dos veículos elétricos do dia para a noite. A mídia se apressou tentando decifrar um único slide vazado intitulado Audaciosamente Além do Lítio, porque é exatamente isso que significa. A era do íon de lítio que alimentou todos os telefones, laptops e EVs nos últimos 2 decênios está chegando ao fim. A Tesla reescreveu o projeto da bateria e nada mais será o mesmo. Então, o que torna esse avanço tão monumental? Antes de tudo, a Tesla arrancou os perigosos eletrólitos líquidos que têm sido o calcanhar de Aquiles das baterias de íon de lítio. Em vez de um líquido inflamável e volátil, a nova bateria utiliza uma mistura de polímero cerâmico sólido que é estável, segura e poderosa. A densidade energética quase dobrou, saltando de cerca de 250 Wh/s nas melhores células de hoje para, imagine espremer o dobro da potência no mesmo tamanho de bateria e com menos peso. Isso significa veículos mais leves, maior autonomia e melhor desempenho. As novas células de bateria da Tesla são 30% mais leves e 15% menores do que as células 2100 do Model Y atual. Mas não se trata apenas de encaixar mais potência em menos espaço. A bateria de estado sólido também é estruturalmente mais rígida, tornando o pacote de bateria uma parte da estrutura do carro, melhorando a rigidez e a segurança. Dentro dessas células, uma arma secreta aguarda. Um ânodo aprimorado com grafeno que elimina quase completamente a formação de dendritos, os crescimentos microscópicos semelhantes a agulhas que causam falhas nas baterias e incêndios em pacotes tradicionais de íon de lítio. Os testes internos da Tesla submeteram essas células a mais de 2.500 ciclos completos de carga e descarga com menos de 8% de degradação. Uma vida útil incrível que pode se traduzir em mais de 1 milhão de milhas de condução sem uma queda séria na capacidade, e há mais. O design de estado sólido funciona resfriado, realmente resfriado mesmo sob intensa carga e descarga, evitando a perigosa fuga térmica que pode transformar baterias em riscos de incêndio.
A revolução não para na célula da bateria. A Tesla também reimaginou a infraestrutura de carregamento do zero, introduzindo o Supercharger de quinta geração Gen 5, uma fera capaz de bombear impressionantes 2,2 megawatts de potência através de um sistema de cabos refrigerados a líquido. Isso não é apenas carregamento rápido, isso é transferência de energia bruta de nível industrial. Com essa tecnologia, os proprietários de Tesla podem plugar e estar totalmente carregados em menos de 5 minutos. Chega de paradas de 15 ou 20 minutos. Essa é uma reviravolta na velocidade da luz que torna os EVs tão convenientes quanto os carros a gasolina, se não mais. Então, qual é a pegadinha? A rede elétrica ainda não está pronta para fornecer esses picos astronômicos de energia em todas as estações de carregamento, mas a solução da Tesla é genial. Cada Supercharger Gen 5 será emparelhado com Megapacks no Local, sistemas gigantescos de baterias estacionárias que recarregam lentamente a partir da rede e depois liberam a energia armazenada em uma explosão massiva quando um carro precisa. Isso significa nenhuma sobrecarga nas concessionárias locais, sem apagões e velocidades de carregamento que superam qualquer outra coisa no mundo. A Tesla não está apenas correndo à frente com baterias. Eles estão reescrevendo todo o ecossistema de carregamento para desbloquear o potencial total de sua nova tecnologia. A segurança, um fator crítico na tecnologia de baterias, também foi revolucionada. As células de estado sólido não têm apenas um melhor desempenho. Elas são muito mais seguras do que qualquer outra coisa no mercado hoje. Elas suportam oscilações extremas de temperatura de menos 30 graus a 90 graus sem estufar, vazar ou falhar. Testes de perfuração que fariam os pacotes tradicionais de íon de lítio pegar fogo ou explodir deixam essas baterias sólidas completamente intactas. A Tesla foi além, realizando testes de colisão com protótipos de pacotes de bateria dentro de chassi modificados do Model 3, seguindo os protocolos. Os resultados: 92% menos propagação de calor durante incêndios simulados em comparação com pacotes de íon de lítio. A bateria de estado sólido age quase como um escudo dentro do carro, um elemento de sustentação de carga que melhora a integridade estrutural do veículo, adicionando uma nova camada de segurança em colisões. Isso não é mais apenas uma fonte de energia, é uma fortaleza impenetrável. A Tesla transformou a segurança da bateria em uma arma de uma forma que redefinirá os padrões dos veículos elétricos e possivelmente de toda a tecnologia futura movida a bateria. Isso não é apenas hype ou especulação. A revolução silenciosa da Tesla dentro de seus laboratórios de baterias estabeleceu as bases para uma reviravolta na indústria que ecoará pelas montadoras, fornecedores de energia e fornecedores de matérias-primas. O avanço da bateria de estado sólido promete esmagar a ansiedade por autonomia, erradicar os longos tempos de carregamento e entregar níveis de segurança anteriormente considerados impossíveis. É o poder de dirigir 1.000 milhas, recarregar em 5 minutos e fazer tudo isso enquanto se anda sobre um pacote de bateria que pesa menos, dura mais e não pega fogo. A Tesla não anunciou apenas uma bateria nova, eles anunciaram uma nova era. E se você achava que a corrida dos veículos elétricos estava acirrada antes, pense novamente. No momento em que a bateria de estado sólido da Tesla se tornou pública, mesmo que apenas em sussurros, o efeito cascata se transformou em uma onda de choque. Nos bastidores, empresas inteiras entraram em modo de pânico. Na Panasonic, os alarmes soaram, mas não por medo. Eles já estavam dentro da tempestade. Semanas antes da revelação, eles haviam assinado uma linha de produção piloto conjunta com a Tesla dentro de Nevada, silenciosamente e estrategicamente. Isso não era mais uma relação de fornecedor-cliente, era uma aliança de alto risco. Enquanto isso, na China, a CATL, a maior fabricante de baterias do mundo, se mobilizou. As reuniões de diretoria entraram em ritmo acelerado. Sua equipe executiva solicitou consultas regulatórias imediatas para atualizar todo o seu roteiro de estado sólido. Não se tratava de alcançar. Tratava-se de sobrevivência, porque o cronograma tinha acabado de ser redesenhado e eles não estavam nele. Do outro lado do Pacífico, a GM fez uma pausa. Silenciosamente, urgentemente, sua muito elogiada plataforma útil, a espinha dorsal de seu futuro elétrico, estava de repente em questão. Engenheiros foram puxados para avaliações de colisão. Advogados se debruçaram sobre as patentes de eletrólito cerâmico da Tesla. Cada projeto estava sob revisão. Toyota, sua meta líder mundial de EVs de estado sólido para 2027, antes uma orgulhosa referência da indústria, agora parecia uma manchete de jornal velho. O avanço da Tesla não apenas a superou, tornou-a irrelevante. Em apenas 48 horas, os relatórios dos analistas mudaram de confiança para pânico. Bancos e empresas de tecnologia que antes projetavam a liderança tecnológica da Tesla em 2 anos de repente elevaram essa estimativa para 6, talvez 7 anos. E até isso parecia otimista porque, ao contrário dos outros, a Tesla não estava fazendo promessas, eles estavam entregando. E enquanto a concorrência ainda emitia comunicados de imprensa, a Tesla estava testando em silêncio, não em laboratórios, não em simulações, mas na estrada, em movimento.
Globalmente, 48 veículos Tesla equipados com pacotes de baterias de estado sólido têm operado silenciosamente na América do Norte, Europa e China. Estes não são modelos de salão ou unidades de demonstração. Eles fazem parte de uma frota furtiva de coleta de dados camuflada sob acordos de confidencialidade comerciais para parecerem Teslas comuns do dia a dia. Mas sob o capô, a história está sendo escrita. Esses veículos não estão apenas provando autonomia. Eles estão validando a durabilidade, o desempenho sob climas extremos e o estresse de carregamento rápido. Engenheiros estão observando curvas de degradação, analisando a retenção de ciclo e registrando o comportamento em clima frio em lugares onde as células de lítio normalmente falham. E os resultados iniciais devastadores. Em média, os veículos de teste estão registrando 965 milhas por carga em condução no mundo real em condições mistas, sem uma única parada em uma estação de carregamento, e a Tesla não está assentada sobre os dados. Eles já agendaram um lançamento público para o primeiro trimestre do próximo ano. Se os números publicados chegarem sequer perto das métricas internas, não será apenas uma notícia. Será um acerto de contas porque a validação no mundo real é a linha que nenhum concorrente cruzou. A Tesla acabou de passar direto por cima dela. Mas essa história não termina com carros porque Elon Musk não construiu a Tesla para fazer veículos elétricos. Ele a construiu para redefinir a própria energia, e agora essa promessa está se expandindo além das rodas, além das rodovias, direto para a rede elétrica. A partir de 2026, a Tesla começará a integrar células de estado sólido em suas Powerwalls e Megapacks. O resultado: sistemas de armazenamento de energia que são mais leves, mais frios e totalmente empilháveis, reduzindo os custos de instalação em 18% e dobrando a vida útil operacional. Isso significa que casas que antes armazenavam energia solar por um dia agora podem armazená-la por quase 2 dias inteiros sem precisar de infraestrutura volumosa ou complementa os caros e nos lugares mais remotos da Terra, vilas no Alasca, postos avançados na Austrália, ilhas desconectadas das redes tradicionais. As novas unidades de bateria da Tesla alimentarão projetos piloto fora da rede que dependem 100% de energia renovável com pacotes de estado sólido que recarregam em menos de 2 horas a partir de entrada solar direta. Isso não é teórico. A construção já começou. Essas não são apenas atualizações domésticas, são sistemas de libertação de energia para os limites da civilização, e eles são construídos usando a mesma plataforma de bateria que está alimentando a próxima geração de veículos. A divisão de energia e a divisão automotiva da Tesla agora funcionando com o mesmo combustível. E aqui está a parte que enviará ondas de choque pelos mercados globais. Esta nova bateria não funciona apenas melhor, ela é construída de forma mais inteligente. A cadeia de suprimentos para a tecnologia de estado sólido da Tesla é como nada que o mundo já viu. A bateria não usa cobalto, não usa níquel a menos de 5% de lítio por massa. Isso por si só elimina o barril de pólvora geopolítico em torno da mineração e das dependências comerciais. O eletrólito cerâmico feito de uma mistura de óxido de fosfato de lítio não é apenas não tóxico e inerte, mas também escalável dentro das linhas de produção existentes da Gigafactory da Tesla. Não há necessidade de reinventar o maquinário. Basta atualizar os insumos. E esses insumos vêm de solo doméstico. Com a maioria dos materiais originários da América do Norte, a Tesla contornou com sucesso os pontos de estrangulamento de minerais críticos que têm atormentado outras montadoras. Chega de esperar por cobalto do Congo, chega de níquel da Indonésia, chega de drama de terras raras do exterior para fechar o ciclo ainda mais. A Tesla construiu uma instalação de fabricação de ânodos novinha em Folha, no Texas, reduzindo os custos de envio em mais de 40% e cortando atrasos decorrentes de gargalos no frete global. Isso é integração vertical com esteroides. Não são apenas baterias feitas na América, são ecossistemas inteiros de baterias cultivados do zero em solo doméstico. Até 2027, a Tesla pretende produzir 80% dos componentes de baterias de estado sólido inteiramente em casa, criando o que os analistas já estão chamando de a plataforma de energia mais segura e escalável do mundo ocidental. E se essa meta for alcançada, a Tesla não será apenas uma empresa de carros, será uma potência energética soberana, mas visão não significa nada sem execução. E enquanto os críticos ainda estavam elaborando artigos técnicos, a Tesla já estava empurrando elétrons através de células cerâmicas em escala. Enquanto o mundo ainda estava recuperando o fôlego, a Tesla já estava acelerando a produção. 2 linhas piloto de estado sólido entraram em operação silenciosamente dentro de Nevada. Totalmente operacionais, chocantemente eficientes. A capacidade de produção inicial: 250 mil pacotes anualmente. Não protótipos, não células de conceito, pacotes reais prontos para serem instalados. E aqui está a reviravolta. A taxa de rendimento interno da Tesla nessas células de próxima geração atingiu 91%. Isso não é nível de laboratório, é nível de produção. Ninguém mais havia superado o Seeker 70%, então veio a automação. Manuseio robótico em escala total de folhas de eletrólito cerâmico, zero contaminação por umidade. Linhas seladas funcionando em loops de feedback monitorados por. E o resultado?
custos de mão de obra reduzidos em 60% por pacote, erro humano eliminado, velocidade dobrada, não era apenas manufatura, era precisão cirúrgica em escala industrial. E isso era apenas Nevada. Próxima parada, México, ainda em construção, mas já redesenhada do zero para fabricação exclusiva de estado sólido, sem linhas híbridas, sem estações legadas de íon de lítio, apenas engenharia de folha limpa para uma nova era de baterias. E até 2026, o México lançará o primeiro Tesla da história com zero eletrólito líquido e arquitetura 100% cerâmica. Esse carro não é mais teórico. Ele tem um nome, codinome Model Q, não é apenas mais um crossover, é o primeiro Tesla de estado sólido de raiz na história, e tudo nele quebra as regras. 0 milhas de autonomia no mundo real, 5 minutos para carga total, abaixo de 30 mil. Isso não é evolução. Isso é a extinção do motor a combustão disfarçada. O Model Q usa a nova integração de pacote estrutural célula-chassi da Tesla, transformando a bateria em parte do chassi. Isso significa nenhum peso morto, nenhum excesso de metal. Toda a plataforma 28% mais leve do que um Model E, ainda assim mais forte, mais rígida, mais segura e, por ser projetada para produção em massa desde o primeiro dia, a Tesla espera que ele se torne seu veículo mais vendido de todos os tempos. Sim, ainda maior do que o Model 3. Mas enquanto a Tesla avançava, o resto da indústria começava a desmoronar. Montadoras tradicionais que passaram anos adaptando fábricas em torno do íon de lítio agora enfrentavam a matemática cruel da irrelevância. Bilhões afundados em gigafábricas de repente pareciam becos sem saída. A GM supostamente pausou toda a sua expansão útil. O roteiro de estado sólido da Toyota, antes o orgulho de sua divisão de P&D, era agora chamado de atrassado e subpotenciado por seus próprios engenheiros. Gigantes das baterias como LG, Panasonic e SK On começaram a se movimentar. Negociações de licenciamento com a equipe jurídica da Tesla estavam em andamento em poucos dias, especialmente para a patente do eletrólito cerâmico, aquela que disseram que nem era possível em um formato estável e escalável. Agora, eles queriam entrar, mas o custo dizem rumor estar acima de 4 bilhões apenas por um acordo básico de uso. A Tesla não estava distribuindo tábuas de salvação, ela estava puxando a escada de volta, e então veio o choque do mercado. Mais de 46 bilhões foram apagados das ações de EVs tradicionais e de baterias em apenas 3 dias de negociação. Startups que prometeram química de próxima geração viram suas propostas de repente obsoletas. Empresas de ânodo de silício, desenvolvedores de íon de sódio, sonhadores de lítio-ar passaram das manchetes da primeira página para notas de rodapé. Um analista escreveu: "Não é mais uma corrida tecnológica, é uma limpeza." Elon Musk, que nunca perde um momento, tuitou uma única frase que enviou ondas de choque através dos círculos de investidores. Isso não era apenas sobre autonomia. Era sobre acabar com as concessões. E era exatamente isso que era, porque esta nova bateria não apenas melhorou velhas ideias, ela apagou a necessidade delas. Estações de carregamento menos relevantes quando você pode abastecer em 5 minutos. Medos de degradação da bateria desaparecidos. Preocupações ambientais sobre a mineração de cobalto eliminadas. Cadeias de suprimentos globais estendidas por 4 continentes substituídas por fábricas domésticas movidas a energia solar e eólica.